Queridos irmãos e irmãs, no Parresia desta semana, nós gostaríamos de tratar de um tema bastante polêmico: o poder paralelo dentro da Igreja. E a razão de ser desse tema é porque se completa, neste ano de 2011, 30 anos da publicação de um livro que ficou tristemente famoso. O livro trata-se do Igreja, Carisma e Poder, do então, naquela época, Frei Leonardo Boff. Há 30 anos atrás, em julho de 1981, o Frei Leonardo Boff lançou este livro em que ele colocava um projeto de eclesiogênese. Ou seja, na linguagem do Leonardo Boff, eclesiogênese trata-se de uma igreja que nasce, uma igreja nova, que deve nascer, segundo a linguagem dele, dos porões da humanidade. Esta igreja nova seria a igreja do carisma. Enquanto a igreja velha, a igreja que deve morrer, é a igreja do poder. Trata-se, porém, de uma grande falácia. A grande falácia que está contida neste livro é que o Leonardo Boff e os seus próceres da teologia da libertação não têm nenhuma pretensão de ter poder. Eles só querem desbancar a hierarquia opressora. Ou seja, os papas, os bispos e os padres que, de alguma forma, oprimem o povo, oprimem os leigos que não possuem o poder. Neste livro, de forma eloquente, às vezes sarcástica, às vezes irônica, o então, naquela época era frade franciscano, o então Frei Leonardo Boff, faz uma análise da situação da igreja, em que ele coloca claramente que existe de um lado uma igreja docente, uma igreja que ensina, e de um outro lado uma igreja discente. Um pouco fazendo a análise de Paulo Freire, ele mostra que a relação entre docente e discente é uma relação patológica. Por quê? Porque é uma relação de opressão e de poder, em que o professor, aquele que quer ensinar, o docente, ele, na verdade, está oprimindo aquele que aprende, o discente. E que, portanto, o catolicismo, que quer manter as pessoas dentro da ortodoxia, o catolicismo que quer ensinar para as pessoas aquilo que é uma fé ortodoxa, é, na verdade, uma forma patológica de viver o cristianismo. Ou seja, o cristianismo verdadeiro não tem nada disso. Por isso, a hierarquia da igreja, os bispos, padres como o padre Paulo Ricardo, não é? Tradicionalistas, embatinados, assim, rígidos, conservadores, que colocam claramente distinção entre aquilo que é heresia e aquilo que é a fé católica. Muito bem, pessoas assim prestam um desserviço ao cristianismo porque representam a igreja do poder. Nós temos que agora passar para uma outra igreja, a igreja do carisma. Então o título do livro, Igreja, Carisma e Poder, significa que existem duas igrejas. Uma igreja que deve morrer, a igreja do poder. E uma igreja que deve nascer. O então Frei Leonardo Boff até mesmo usa a palavra eclesiogênese. É necessário gerar uma nova igreja, uma igreja do carisma, em que não haja poder e que nós vivamos de forma democrática. Muito bem. Basicamente, esta é a tese central do livro. Igreja, Carisma e Poder. Não é necessário recordar para você que esse livro foi analisado, então, pelo prefeito da Doutrina da Fé, cardeal Joseph Ratzinger, e, exatamente por causa das teses deste livro, foi imposto ao Frei Leonardo Boff um ano de silêncio e de penitência em que ele teria que rever as suas posições. Muito bem. Diante disso, o que é que nós podemos dizer? Bom, em primeiro lugar, é necessário
que a gente analise a fundo esta tese do livro. Porque esta tese do livro Igreja, Carisma e Poder é tão velha quanto a análise marxista. Ou seja, na verdade, os marxistas sempre tiveram essa tendência de olhar para aqueles que governam, aqueles que estão no sistema, analisado por eles como sendo o sistema capitalista opressor. Estes são aqueles que estão apegados ao poder. E eles seriam os profetas de uma utopia, de um mundo em que não haveria mais mandantes e mandados, ensinantes e ensinados, hierarquia e leigos. Não haveria mais governantes e governados, mas haveria simplesmente o povo que manda enquanto tal. Seria uma sociedade sem classes, igualitária. O Frei Leonardo Boff quer fazer isto exatamente dentro da Igreja Católica. Ou seja, é necessário que esta situação de igreja, em que existem, segundo a análise dele, duas classes, ou seja, a hierarquia opressora que detém os meios de produção do sagrado, essa hierarquia opressora, ela deve democratizar os meios de produção do sagrado para os leigos. Quais são os meios de produção do sagrado? Ele usa essa linguagem, que é uma linguagem claramente e distintamente marxista. Os meios de produção do sagrado são, por exemplo, a interpretação da palavra de Deus. Por que é que só o magistério pode interpretar oficialmente a palavra de Deus? Por que é que os leigos não podem interpretar a palavra de Deus? A produção do sagrado significa, por exemplo, a celebração eucarística. Por que é que somente os padres podem celebrar a Eucaristia? Por que é que os leigos, uma comunidade laica, não pode celebrar a Eucaristia sem padre? A produção do sagrado significa perdão dos pecados. Por que somente os sacerdotes perdoam os pecados quando os leigos poderiam também perdoar o pecado? E então não seríamos duas classes, mas teríamos simplesmente uma igreja em que ninguém manda, onde todos democraticamente são igualitários. Uma utopia para o Frei Leonardo Boff é o sonho, é a eclesiogênese, é a igreja que, segundo ele, está nascendo nos porões da humanidade. Isto que para ele é uma utopia, para nós católicos, é um filme de terror. É um filme de terror porque esta eclesiologia de Leonardo Boff, ela já tem 500 anos. Ele não precisa fazer isto dentro da Igreja Católica. Alguém precisa avisar ao Leonardo Boff que uma igreja assim, ela já existe. A Igreja Protestante. Meu irmãozinho, cai fora. Vá para a Igreja Protestante. Lá não tem hierarquia. Lá são todos iguais. Lá todo mundo manda. Todo mundo interpreta a Bíblia. Não tem magistério. Todo mundo celebra a Eucaristia. Todo mundo faz o perdão dos pecados. Então, por que é que você precisa agora se disfarçar de católico, pegar esse protestantismo eclesiológico e liberal e querer inoculá-lo dentro da Igreja Católica como veneno para destruir a Igreja Católica? Por uma razão muito simples. Veja, o discurso igualitário e bondoso de Leonardo Boff é, na verdade, um discurso opressor. Para um homem que se diz tão democrático, o que ele propõe no seu livro é verdadeiramente sarcástico e cruel. Por isso, ninguém se espante a dureza das minhas palavras nesse Parresia, porque eu estou usando com o senhor Leonardo Boff o mesmo remédio que ele pretende usar com a igreja. Ali, ele diz que pessoas que defendem a tradição da igreja e a hierarquia da igreja, tal qual ela se apresenta dentro da estrutura católica, ele chama essas pessoas de cínicos, de ignorantes e de opressores. Vejam, aqui nós estamos diante de um homem que, com um discurso de veludo e de bondade, um discurso de quem vai libertar os pobres, na verdade, usa de extremo poder para impor a sua agenda à Igreja Católica. O que Leonardo Boff propõe no seu livro
Igreja, Carisma e Poder de 1981 é algo que, infelizmente, 30 anos depois, e estamos no aniversário de 30 anos desse livro, 30 anos depois, parece uma triste realidade na mente de muitos padres e até ouso dizer, na mente de alguns bispos. São poucos, mas existem sim alguns poucos bispos que são tão radicais que seguem esta eclesiologia de Leonardo Boff. 30 anos depois, temos gente que é parte da hierarquia da Igreja Católica no Brasil, que foi formado com esta mentalidade. Agora, o que é que nós podemos dizer bem concretamente, analisando a realidade dos fatos? A realidade dos fatos é o seguinte. Primeira coisa. O livro tenta incutir nas pessoas um medo de ter poder. Ou seja, para Leonardo Boff, ter poder é coisa ruim. A pergunta que a gente tem para fazer para o seu Leonardo Boff é a seguinte: mas me diga uma coisa, e o que é que você quer então? Você quer não poder? Porque poder não é somente um substantivo, é também um verbo. Eu quero poder pregar o Evangelho. Eu quero poder celebrar a Eucaristia. Eu quero poder propagar a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero poder defender a fé. Eu quero poder obedecer a Deus. Isto é poder. Agora, o que é que você quer? Não poder? O problema é que o discurso que Leonardo Boff colocou no mercado é tão convincente que hoje em dia nós vemos na hierarquia da igreja, nos bispos e nos padres, um medo de poder. Você quer assustar um padre hoje em dia? Você diga, o Senhor está usando do seu poder. Ele já fica assustado, ele se acha um opressor, ele se acha membro da Gestapo. Se acha um SS, um oficial SS levando as pessoas para o campo de concentração. Por quê? Porque ele tem um chilique se você disser para ele que ele tem poder. Mas, meu irmão, me desculpe, se você é membro da hierarquia da igreja, você tem poder sim, Senhor. Porque alguém terá que ter o poder. Por quê? Porque o contrário, a alternativa contrária é não poder. Agora, com esse discurso de veludo, em que eles, teólogos da libertação, traumatizaram a hierarquia, traumatizaram os bispos, para que os bispos tivessem pavor que se lhes dissesse que eles têm poder, o que é que aconteceu? Eles tomaram o poder. Me desculpe a sinceridade, mas está tudo dominado. Ou seja, nós estamos, na Igreja do Brasil, diante de uma realidade em que, em muitíssimos lugares, em muitíssimas dioceses, nós temos uma nova classe que está no poder. E deixa eu dizer com mais clareza, não é o povo. Não é o povo de Deus. Ou seja, acontece na eclesiologia da teologia da libertação exatamente aquilo que acontece na política. O que é que nós temos na política do Brasil hoje em dia? Pense bem. O pessoal, de repente, solta fogos de artifício, porque, olha, nós conseguimos intimidar o governo, porque agora o governo abrogou o kit gay. Não é? Não vão mais distribuir o kit gay nas nossas escolas. Que beleza! Uma vitória, 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 vitória. Me desculpem. Está certo o filósofo Olavo de Carvalho. Isso não foi vitória nenhuma. Isso é simplesmente um jogo de ceder. Ceder para alcançar algo, acomodar uma necessidade passageira. Mas eles voltarão com o kit gay. Eles voltarão com tudo aquilo que eles têm na agenda deles. Sabem por quê? Porque eles estão no poder. Eles têm o poder hegemônico na cultura brasileira. Eles estão no poder. E só tem um conserto e um remédio para essa história. É que alguém
que não seja esta esquerda liberal de valores anticristãos, alguém que tenha valores cristãos tradicionais, alguém queira o poder. Eles lutaram durante anos para chegar ao poder. E eles hoje têm o poder. Eles têm a hegemonia. Você pode lutar contra pequenos pontos sintomáticos, mas isso é mais ou menos como assustar uma barata. Ela volta. Só tem um jeito de você vencer uma barata. É matá-la. No caso aqui, o que nós precisamos é tirar o poder dessas pessoas. Matar a barata é tirar o poder. Mas me diga, qual é o cristão que tem os valores cristãos tradicionais, que não quer entrar nessa agenda louca de kit gay, de união homossexual, de divorcismos, de aborto, de controle de natalidade desenfreado? Qual é o cristão tradicional que quer o poder hoje em dia nesse país? Ninguém. Está todo mundo com um medo enorme de ter o poder. Então o que acontece? Eles não têm nenhuma timidez de ter o poder. Eles têm o poder e sabem disso. Só que bancam de vítima. Entende? É interessante. É interessante ver como pessoas, como o ex-presidente Lula ou a presidente Dilma, que têm o poder na mão, bancam de vítima a todo momento. Eu estou sendo criticado. Eu estou sendo assolado por alguma força oculta que me impede de fazer o bem aos pobres. Meu irmão, eles têm poder e poder demais. Bom, isto é a minha opinião pessoal com relação à situação política do Brasil. Agora, eu estou tocando nesse assunto somente para que isso sirva de parâmetro, para que você entenda o que está acontecendo dentro da igreja. O que está acontecendo dentro da igreja é exatamente isso. Existe um esquema de poder paralelo. O esquema de poder paralelo está, sim, impedindo o Papa Bento XVI de exercer o poder no nosso país. Deixa eu explicar para você, para que você entenda como é que isso funciona. Eles agem em duas frontes. Você imagine aqui uma autoridade hierárquica da igreja. Essa autoridade pode ser um bispo, um reitor de seminário, um vigário-geral, um pároco. Muito bem. Suponhamos que esta autoridade da igreja hierárquica seja ainda um homem que deseja, do fundo do seu coração, ser fiel à Igreja Católica, ser fiel à tradição da igreja. Então, eles começam o primeiro canto de sereia, que é o seguinte: não, é verdade, nós precisamos ser fiéis à igreja. Mas as coisas que o Papa diz lá em Roma, essas coisas valem para Roma. Nós não podemos agora, se chove em Roma, abrir o guarda-chuva no Brasil. Não dá. Por quê? Porque nós temos que enculturar. Então, quando as notícias saem de lá de Roma e atravessam o Oceano Atlântico, para elas chegarem aqui no Brasil, nós temos que adaptar a realidade da América Latina hoje. Não é verdade? Vejam que por trás dessa ideia existe algo de profundamente anticatólico. Católico quer dizer universal. Isso quer dizer em todos os lugares e em todos os tempos. Quando você restringe o todos os lugares e vira América Latina, e todos os tempos e vira hoje, o negócio já deixou de ser católico por alguma razão. Então, nós estamos aqui falando de algo extremamente complicado. Segundo, existe uma perversão do conceito de enculturação. Por exemplo, o que é o conceito de enculturação? É você pegar a fé católica de sempre e transmiti-la de uma forma que aquela cultura compreenda. Mas é a fé de sempre. Eles pervertem isso e pegam a fé de sempre e adaptam. Colocam água, ela fica toda aguada, fica transformada e irreconhecível. A fé católica é transformada, transmutada e, no fim,
abandonada. Pois bem, o primeiro fronte, então, onde eles agem é este. O fronte de fazer com que os bispos percam a sua ligação com o Papa, com que os reitores de seminário, os párocos, os vigários gerais percam sua ligação com o Papa. Ou seja, um padre hoje em dia não vai mais ouvir as encíclicas papais, não vai mais ler as homilias do Papa, não vai mais ouvir as catequeses do Papa Bento XVI, não vai ler o livro Jesus de Nazaré ou ler as entrevistas do Papa, como por exemplo, Luz do Mundo. Não, você não pode, porque aquilo lá vale para Roma. O que nós queremos é algo que valha para nós aqui no Brasil. Então pronto, primeira coisa, primeiro golpe para que o esquema de poder paralelo funcione dentro da igreja. Você corta a ligação com o poder verdadeiro, que é o poder do Papa. Segundo passo, é necessário então pôr em ação agora o poder paralelo. E como é que eles fazem isso? Através da chantagem, do patrulhamento ideológico e todo tipo de desobediência em massa. Ou seja, um bispo que queira mandar nessa nova classe que está tomando o poder dentro da igreja, ele precisa enfrentar essas pessoas. Mas o que acontece? Primeiro, você cortou a ligação dele com o Papa. Ele já se sente sozinho. Ele já se sente desarmado e desamparado. Segundo, eles são especialistas em fazer o griteiro. Ou seja, a maior parte dos católicos está com o Papa. Nós vimos, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil para inaugurar a Conferência da Aparecida, nós vimos o quanto o brasileiro está com o Papa. Nós vimos o quanto o povo brasileiro sabe onde está a fé católica. Mas qual o problema? O problema é que nós sofremos de uma doença na Igreja Católica Brasileira. A doença chama-se maioria muda. A maioria silenciosa. A maior parte dos católicos é conservador e tradicional. Quer uma ligação efetiva e afetiva com o Papa, cum Petro et sub Petro. Ou seja, com o sucessor de São Pedro e debaixo da autoridade do sucessor de São Pedro. Mas essa maioria é muda. E existe uma pequena claque, uma pequena minoria que faz barulho. Tão logo um padre começa a repetir as ideias do Papa, tão logo um padre começa a ensinar aquilo que o Papa quer falar, não tenha dúvida, chovem e-mails para a Cúria, chovem cartas anônimas para a Nunciatura Apostólica. De repente, as pessoas, nós temos que impedir que este sujeito seja alguém. Nós temos que caluniá-lo. Mais ou menos como aconteceu no processo de Sócrates. Como é que foi possível em Atenas Sócrates ser condenado? Por quê? Porque os opositores de Sócrates, lenta e gradualmente, foram acumulando pequenas calúnias ao redor de Sócrates, para criar um clima. E assim, através desse clima, quando finalmente eles estivessem prontos para a calúnia maior, houvesse uma sensação de credibilidade quando a calúnia maior viesse. E assim a calúnia veio. E Sócrates foi condenado. Esse é o método que eles usam para intimidar bispos, padres, reitores de seminário, vigários gerais, párocos, que queiram seguir o Papa. Eles tentam, de alguma forma, intimidá-lo por pressões desonestas, calúnias e muito griteiro e muito barulho. Sim, porque é importante criar barulho. Isso também é uma realidade que é evidente. Eles não podem fazer com todos.
Então eles escolhem medalhões, eles escolhem pessoas emblemáticas, eles escolhem uma pessoa para ser o bode expiatório. E então pegam aquela pessoa que pode ter uma fragilidade, pode ter um ponto vulnerável, pegam aquele padre, aquele bispo, aquele seminarista que tem um ponto vulnerável, colocam esse sujeito em praça pública e então o fritam publicamente. Ele é fritado por calúnias e por todo tipo de ataque. E com isso, você fez o patrulhamento ideológico. Cada padre que você destrói, você cala a boca de pelo menos outros 100, que olham para ele e dizem: puxa vida, eu não quero terminar como esse daí. Se retraem e ficam na surdina. E então existe um clima de terror e de medo generalizado. É essa a situação que nós vivemos na Igreja do Brasil. Por quê? Porque eles querem hegemonia total. Eles querem o controle total. Eles não descansam. Eles não nos deixam em paz. Você pode ter 1000 padres de manga de camisa. Eles não descansarão enquanto não acabarem com aquele que usa batina. Eles podem ter 10.000 padres celebrando missa sem casula. Eles não descansarão enquanto não derrubarem aquele que usa casula. Eles podem ter uma multidão pregando heresias e mais heresias. Não descansarão enquanto tiver alguém repetindo exatamente aquilo que o Papa fala e recordando: olha, o caminho da Igreja Católica é este aqui. Não o do Leonardo Boff, não o da teologia da libertação desvairada e marxista, mas o caminho de Bento XVI. Eles não vão ficar absolutamente contentes enquanto não calarem todas as vozes, porque eles querem hegemonia e hegemonia total. Se eles não fazem, é porque ainda não podem. E se ainda não podem, quer dizer que nós ainda podemos contar com a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja de Deus. Agora é importante que você saiba isso, meu irmão. Eu não sei quem é você que está assistindo esse Parresia. Se você é padre, se você é bispo, se você é seminarista, é reitor, é vigário-geral, é pároco, se você é vigário. Saiba de uma coisa. Estão querendo criminalizar a fé católica no nosso país. É um poder paralelo que existe dentro da igreja. Esse poder paralelo subsiste com uma única arma. Chama-se a mentira. Uma mentira que é repetida e alardeada, uma mentira que ressoa como se fosse a única verdade. Minta, 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 minta. Isso vai criar a impressão de que é verdade. E então assim é que nós temos, na situação da Igreja Católica do Brasil, esta realidade do poder paralelo. Os hierarcas da Igreja, padres, bispos, precisam reatar os seus laços com o Papa Bento XVI. Nós precisamos começar a levar a sério o que o Papa diz, sem, de alguma forma, diluir tudo aquilo que ele diz em algo que precisa... Não vamos ser tão radicais, não vamos levar o Papa tanto a sério. Nós estamos com o Papa, mas não vamos ser radicais. Precisamos, pegar o que o Papa diz e transmutar em algo praticamente irreconhecível. Então, o primeiro passo para a cura da Igreja Católica no Brasil, é nós levarmos o Papa a sério. Esse é um serviço que esse site, padrepauloricardo.org, pretende realizar para você. Nós pretendemos, com esse site, divulgar, no Brasil afora, aquilo que é a mensagem do Papa Bento XVI. Nós queremos que a Igreja do Brasil, essa multidão silenciosa que assiste abismada a esse grande barulho causado por esses traidores da Igreja,
eles saibam, a Igreja de Cristo vive e ela é fiel ao Papa Bento XVI. Se nós estivermos com ele, estamos na casa segura e temos a certeza que as portas do inferno não prevalecerão. Podem estribuchar, podem ranger, podem fazer a maior arruaça. A única coisa que o Satanás é capaz de fazer é barulho e mentira. Só isso, nada mais. Segunda coisa, nós precisamos ter a coragem de dar a cara à tapa. Por quê? Porque se o primeiro passo deles é fazer com que a gente perca a ligação direta com Bento XVI, o segundo passo é muito mais perigoso e complicado, que é o patrulhamento ideológico. Então logo um padre, um bispo, alguém se põe a dizer com toda clareza o pensamento do Papa e a lutar a favor daquilo que o Papa propõe para a Igreja Católica do mundo inteiro, ele será patrulhado. Aí vão começar a chover cartas anônimas, ameaças. Eu conheço bispos, meus amigos, fiéis ao Papa Bento XVI, que sofrem continuamente o assédio de cartas anônimas, ameaças e todo tipo de intimidação. Eu conheço padres que estão sendo perseguidos e caluniados, deixados de lado. Por quê? Pelo crime de crer no catecismo da Igreja Católica. Pelo horror de celebrar como o Papa celebra, como está escrito no missal. Pelo escândalo de fazer com que o Código de Direito Canônico seja posto em prática no dia a dia da Igreja. Meus irmãos, não tenhamos medo de poder. Sim, porque o livro Igreja, Carisma e Poder é uma mentira. A mentira de que de um lado existe uma igreja do poder opressora e do lado existe uma igreja boazinha que não quer ter poder nenhum. É um golpe de poder, é uma tomada de poder. Sim, eles querem tomar o poder dentro da igreja e estão tomando em vários lugares. Nós precisamos cortar o barato dessa gente. Mas para isto, nós precisamos entender o seguinte: somente o dom da fortaleza, o dom do Espírito Santo, de uma verdadeira fortaleza de quem se dispõe a dar a vida, até o martírio se for necessário, é que vai nos tirar dessa sinuca de bico, dessa enrascada, deste impasse. Por quê? Porque eles são covardes. Mas um homem que teme a Deus e não aos homens possui a verdadeira fortaleza. Você pode ser este homem. Você foi feito padre para isto. Você foi ordenado bispo para isto. Você pode dar a sua vida por fidelidade ao Papa e à sua Santa Igreja. Rezo pelos padres e bispos do nosso país, para que nós não tenhamos medo de poder. E como é que a gente tem poder dentro da igreja? Aqui é muito bonito. Servire Deum, regnare est. Reinar, ter poder dentro da igreja, ter autoridade, tem aquele que é obediente. Aquele que é profundamente obediente ao Papa. Quando os fiéis veem o seu pároco, o seu reitor, o seu bispo, fiéis ao Papa, obedecendo ao Papa, eles não têm dúvida. Obedecem também a ele e ele exerce verdadeiro poder num significado mais profundo ainda, o significado da autoridade. Ou seja, não basta ter poder dentro da igreja, é necessário ter autoridade, exousia em grego, uma autoridade que é conquistada quando nós obedecemos. Não tenhamos medo de exercer autoridade dentro da igreja, na profunda obediência ao Papa e à Palavra de Deus. Deus abençoe você.